Bom, boa noite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a você também que vai nos acompanhar por meio da internet, no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Tá gravando mesmo, né? Tá com o... Tá. Qual capítulo nós paramos mesmo? Calma aí, quer ver? Eu vou abrir e vou descobrir. Essa é 24? 23. Nós fizemos 24? 24. 24. Nós já estamos terminando aí o Evangelho de Mateus, né? São o quê? São 28, ó. São 28 capítulos, nós estamos no 24. Então nós temos descoberto a vida de Jesus, né? Como vocês aqui que estão perseverando aí na leitura do Evangelho, vocês percebem como que vocês estão aprendendo a respeito das coisas de Jesus, da encarnação de Jesus, da história do ministério de Jesus. Os Evangelhos dizem isso, contam a história de Jesus Cristo, né? E nós estudamos no capítulo 23, Jesus, ele agora está perto da sua morte, né, em Jerusalém. A gente viu isso nos capítulos anteriores. E ele entrou no templo, né, e ele começou a exortar e fazer algumas admoestações com os religiosos, advertências aos religiosos da época dele, aos sacerdotes, os grupos religiosos como os fariseus, os saduceus. Ele falou, a gente viu 8 ais que Jesus Cristo deu àqueles religiosos. E hoje nós vamos entrar no sermão profético de Jesus Cristo, correto? Então, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para estar falando ou acrescentando também, vai ser bom. Se quiserem falar, fique à vontade, tá? Então, vamos à leitura do texto? Mateus capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, agora Jesus está se retirando do templo. Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, os discípulos se aproximam de Jesus para falar a ele sobre o templo, para mostrar, né? E ele, porém, lhes disse... Desculpa, vamos lá, verso 1. Os discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Então, eles chegaram a Jesus e, ó, que bonito, né? Olha essas pedras, essas construções. Aí, olha o que Jesus vai dizer no verso 2. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, Jesus aqui anuncia aos discípulos que o templo seria destruído, o templo de Jerusalém. Ele fala, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso vai ocorrer uns 30 e poucos anos após a sua morte, depois da sua morte e ressurreição. O Império Romano, por meio do general Tito Romano, invade a cidade, faz um cerco a cidade de Jerusalém, e eles destroem a cidade, o povo judeu é tirado daquela terra, e o templo passa a ser destruído. E os romanos, os soldados, para retirar o ouro das pedras do templo, eles queimam as pedras, e aí aquele ouro é derretido. Então, olha que interessante. Jesus se retira do templo, os discípulos escutam isso, que Jesus profetizou ali. Lembrando que o templo, vamos lembrando que o templo, né, Felipe, era uma construção enorme, era uma construção, uma maravilha do mundo antigo, era muito lindo. Eu queria até trazer a televisão hoje para a gente assistir um vídeo sobre o templo de Jerusalém antigo, mas não consegui. Acabei esquecendo no final.
Mas vamos ver o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus. Então Jesus sai do templo e vai para o Monte das Oliveiras. Achava-se Jesus assentado quando se aproximaram-se dele os seus discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então note essas 3 perguntas que Jesus vai responder aos discípulos. Com aquilo que Jesus falou em mente acerca do templo, quando eles estão lá no Monte das Oliveiras, eles questionam Jesus sobre aquilo que ele falou. Então ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer: dize-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, qual será o tempo que essas coisas que você estava dizendo acontecerão. E a outra é, e que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, quais os sinais? Então, que tempo? Quais os sinais da sua vinda e da consumação do século? Então, Jesus agora, o fim do mundo, fim dos tempos. Do mundo. Aqui a minha é séculos, é a mesma coisa, né? Só muda o sentido. Mas agora o interessante é a gente focar nessas 3 perguntas que Jesus agora vai responder. Interessante notar uma coisa, antes de eu começar a falar para vocês. É que não vai ser de uma forma sistemática que Jesus vai responder. Ele não vai responder, primeiro vai acontecer isso, depois aquilo outro. Mas ele vai, as coisas vão seguir uma linguagem profética a respeito dessas 3, a resposta de Jesus a essas 3 perguntas dos discípulos. Então vamos ver um pouco sobre isso. Verso 4 a gente está então. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Então Jesus primeiramente fala sobre o engano, né? Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então ele está dizendo assim, olha, ao longo da história, quantos anticristos já não apareceu? Quantas pessoas dizendo-se o Cristo? Existem vários personagens aí também que aparecem dizendo-se o Cristo, né? Outros não precisam nem declarar isso, agem como se fosse Cristo. Mas a gente vê alguns personagens caricatos, algumas como o Henri Cristo que aparece, né? Já ouviram falar desse Henri Cristo? Aquele cara palhaço. É o cara que inventou de começar lá os negócios nada a ver, de cada língua estranha lá no meio da delegacia. Várias pessoas aparecem se auto-intitulando, né? E aí você vai ver isso ao longo da história. Ele vai dizer desse engano, verso 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse espírito do anticristo que está aí. Aí ele vai dizer, porque, verso 6, e certamente os ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então, primeira coisa, Jesus caracteriza os últimos dias como tempos de engano, muito se disfarçando. É o engano do evangelho falso, né, da mensagem acerca de Cristo falsa. E certamente ouvireis, verso 6, falar de guerras e rumores de guerras. Então a gente aqui percebe, vai acontecer essa divisão no mundo, de rumores, de guerras e guerras no mundo todo. Continuando, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus previne, essas coisas vão acontecer, né? Enganos, falsos cristos, rumores de guerras, mas não se enganem, ainda não é o fim. Então, desde que Cristo morreu e ressurgiu dos mortos, a gente vê que essas coisas acontecem. Guerras, rumores de guerras, o falso evangelho, falsas pessoas apresentando o evangelho falso.
Aí ele vai continuar, verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá, então, reino contra reino, são guerras, né? Países diferentes, governos diferentes, entrando em atritos, em guerras. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso, desde que Jesus morreu e ressurgiu dos mortos, acontecem fomes. A gente vê fome por todo lugar do mundo. Na África, né, a gente vê algumas regiões da África, muita gente morrendo de fome num país no pleno século XXI, pessoas morrendo de fome, com todos os recursos que a gente tem, pessoas estão morrendo de fome. Aí 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ou seja, verso 8, Jesus vai dizer que isso é só o começo. Jesus vai dizer que isso é só o começo no verso 8. Então, ele vai dizer, verso 9, então sereis atribulados, ou seja, os cristãos, seguidores dele, passará por tribulações, perseguições, difamações e coisas do tipo, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então ele está dizendo que, no fim, os sinais são esses, os sinais do fim são esses. São perseguição contra a igreja, guerras, rumores de guerras, terremotos, fome e perseguição aos cristãos. O mundo, as nações, odiando os discípulos de Jesus. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Verso 10. Nesse tempo muito hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Então aqui agora, nos tempos que nós vivemos, Jesus está nos alertando que muitos se esfriariam, muitos escandalizariam uns aos outros. O que é isso? Negariam a fé. E trair e odiar uns aos outros. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, aquele que permanecer na fé, esse será salvo, crendo em Cristo. Aquele que não o negar diante das perseguições. E será pregado este evangelho, agora note isso, verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então você percebe que Jesus fala sobre todas as coisas, né, eventos cataclísmicos. Ele fala aqui sobre guerras e rumores de guerras. No entanto, ele fala, não é o fim. Não vai ser o fim. Mas ele no verso 14 vai dizer que vai chegar o fim quando o evangelho, quando a consciência humana chegar ao pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo. E vai chegar este evangelho sobre todas as nações. Evangelho quer dizer as boas novas, a mensagem de Jesus sobre o mundo todo. As nações vão conhecer o evangelho e então virá o fim. Então, um dos sinais mais fortes do fim dos tempos é quando o conhecimento do evangelho se expandir para o mundo todo. É quando essa verdade da ressurreição e morte, da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado, chegar e alcançar o mundo todo. Veja que interessante isso, nós estamos próximos disso. Alguns países aí apenas que são mais fechados ao evangelho e que não têm chegado. Verso 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Essa profecia de Daniel vai se encontrar no capítulo 12, versículo 11 de Daniel, do livro de Daniel. Que ele vai falar sobre esse abominável ato que vai causar espanto. Pode ir, não precisa me perguntar. Quando quiser ir no banheiro, pode ir. Então, aqui Daniel está falando de um ato abominável que vai acontecer no santo, no templo. Né? Vai acontecer no templo.
Se você vê a história, já ouviram falar de 1 Macabeus? Na Bíblia Católica você tem 1 e 2 Macabeus acrescentado e mais alguns outros livros acrescentados. É muito bom ler esses livros como fontes históricas. 1 Macabeus vai dizer que lá no ano 170 a.C., o general, como é que era? O rei Antíoco Epifânio. Ele invadiu Israel e aí ele entrou no templo e ele matou muito judeu ali, 170 a.C. E ele colocou a estátua de Zeus no lugar santo do templo, profanando o templo. Então é algo parecido que o próprio Daniel vai profetizar. No entanto, também a gente percebe que 70 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, o templo, o Tito, ele vai entrar em Jerusalém, os romanos vão entrar de novo na cidade, né? E ao entrar dentro do templo, os soldados vão também profanar o templo. Então, provavelmente, essa profecia do versículo 15 de Daniel se refira a essa idolatria, a esses sacrifícios abomináveis ali no templo. No templo. E alguns vão dizer que aqui, nesse contexto, do versículo 15 em diante, também vai ser na grande tribulação, que quando o anticristo, o templo vai ser reconstruído em Jerusalém, isso é uma suposição teológica, uma tese teológica nas Escrituras. Alguns pensamentos teológicos vão conjecturar, então, que no fim dos tempos, os judeus vão reconstruir o templo em Jerusalém, que hoje está destruído. E sabe onde, no lugar do templo, sabe o que está construído hoje? Não sei se vocês já viram. A mesquita de Alá, né? Maomé, dos muçulmanos. Está construído bem onde está o templo em Jerusalém. Mas deu para entender o verso 15 aqui? Uma profanação no santo lugar. E Jesus vai dizer: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Aí aqui a gente tem que ter em mente o seguinte, antes de eu continuar a leitura, Fê. Aqui provavelmente Jesus está profetizando a queda de Jerusalém. Lembra que a gente falou da figueira, que Jesus amaldiçoou, que os judeus iriam ser amaldiçoados então por negar a salvação em Cristo, por negar o Messias, por o rejeitar. A maior expressão desse juízo sobre a rejeição de Jesus vai vir como expressão do juízo de Deus 70 anos depois de Cristo, que vai dar 30 e poucos anos da morte de Jesus Cristo e ressurreição, né? Aí ele vai dizer: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobreirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Ele está falando de uma urgência. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai pela que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Então, se você vê o contexto de perseguição do sítio de Roma, 70 depois de Cristo, é Jesus aqui advertindo, quando isso acontecer, ai das grávidas, o que essa profecia já se aconteceu. Agora é o seguinte, vai ter um sentido duplo essa profecia, né? Vai ter um sentido duplo, é interessante a gente prestar atenção nisso. Ele vai dizer, ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então veja que interessante. Por mais que a gente esteja interpretando que 70 depois de Jesus estava profetizando sobre
70 depois de Cristo, quando os romanos invadiriam Israel, foram mortos mais de 1 milhão de judeus ali, 70 depois de Cristo. Ele vai lançar a luz, ele vai falar algo aqui sobre que não haverá grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido. Então, essa profecia tem um sentido duplo, por quê? Porque tanto ela aconteceu 70 depois de Cristo, quando os judeus foram tirados da sua pátria e foram ali mortos ao fio da espada romana, como também no fim dos tempos. Ele está falando que nunca houve na história uma perseguição assim. Os judeus lá, 70 depois de Cristo, morreram mais de 1 milhão. Mas a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que veio o Holocausto e tal. Vocês estão a parte disso, né? O Holocausto. Morreram mais de 1 milhão de judeus. Hitler matou muito judeu nos campos de concentração e etc, etc, né? E também houve, né, grandes perseguições sobre a igreja pelo Império Romano, que se iniciou ali depois de 70 depois de Cristo. Se inicia uma grande perseguição contra a igreja que vai terminar só em 300 anos depois de Cristo, no ano 300. Então, houve uma grande perseguição. Cristãos foram jogados nos coliseus. Já ouviram falar dos coliseus, né? Onde feras comiam, eles jogavam cristãos junto com ursos, leões, que devoravam famílias inteiras de cristãos, porque eles não negavam a Jesus Cristo. O Nero, conta-se a história que um dos imperadores romanos chamado Nero, ele incendiou a cidade, a capital de Roma, para ele reconstruir. Era um maníaco, né? O imperador maníaco. E ele culpou os cristãos por esse incêndio e perseguiu os cristãos de tal forma que ele iluminava com os cristãos as praças de Roma, as ruas de Roma. Ou seja, ele crucificava os cristãos, jogava piche neles e botava fogo neles. Eles ficavam ardendo ali em fogo à noite, nas noites de Roma. Então houve uma grande perseguição, um grande apocalipse contra a igreja, né? E até os dias de hoje tem vindo grandes perseguições, tá quadrado? Até quando a gente percebe, por exemplo, hoje mesmo lá naquele país agora que tem os noticiários, como é que é o nome? Não é Paquistão. É Afeganistão, que o exército americano saiu lá agora. Tá passando no jornal, vocês não viram? Cazaquistão? Sei lá, é tantos tão. Então, eu esqueci aqui o nome. Isso, porque um grupo radical, né, os cristãos já estão sendo mortos lá. Eles já fecharam a cidade, né? Os Estados Unidos, os americanos, soldados americanos saíram dali. Esse grupo radical já está no governo do país. Eles fecharam o país e eles estão matando os cristãos. Inclusive, eles estão pegando crianças, adolescentes de 15 anos, para casar com soldados do partido deles aí, que está agora dominando esse país. Então, por isso que as pessoas, você viu, passou no noticiário um avião partindo dali, as pessoas seguravam no avião, o avião subiu, você via os corpos caindo assim. De tanta agonia que aquele povo estava ali querendo fugir, né? E não conseguia. É uma coisa assim, é Paquistão, uma coisa assim, depois vocês... Aí vamos continuar, mas aqui Jesus está dizendo que é o seguinte, que não haverá uma tribulação como nunca houve, que haverá uma tribulação como nunca houve na história humana. Então vai ser dias de grandes e terríveis perseguições contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. E ele vai dizer o seguinte, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, se o tempo que Deus determinou para aquelas coisas acontecessem não fossem abreviados, até mesmo os salvos seriam
Se não, verso 22, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se Deus não intervisse na maldade e na perseguição e na tribulação daqueles dias, os próprios salvos perderiam a salvação de tanta perseguição que haverá. E aqui, notando, a gente está falando das perguntas dos discípulos. Qual foi? As perguntas dos discípulos, Felipe? As 3 perguntas dos discípulos? No verso 3, quais foram as 3 perguntas dos discípulos? Quais sinais que... Verso 3 mesmo. Então, quais sinais da vinda dele? Quando haverá a consumação dos séculos, né? Então a gente viu. Só tem 2 perguntas. São 3, ó. Ele, porém, lhes disse, não, verso 3. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas, ou seja, quais seriam os tempos dessas coisas, e que sinal haverá da tua vinda? Ou seja, sinais da vinda, qual é o tempo, e da consumação do século. Ou seja, eles fizeram 3 perguntas, sua vinda, consumação do século e o final do mundo. Jesus começou descrevendo algumas coisas, alguns sinais que aconteceriam antes da sua vinda. Ele está falando de grandes tribulações, de grandes perseguições, de falsos cristos, e aí vamos dar continuidade. Ele está falando de perseguições que vão haver como nunca houve no mundo inteiro, né, na história do mundo todo. Verso 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Veja bem, aqui do verso 23 ao 28, Jesus ele vai dizer que muitos tentariam enganar, dizendo que ele apareceu. Mas ele vai dizer, não se engane, porque no fim eu não vou aparecer assim. Eu não vou vir como eu vim da primeira vez. Entenda bem aí o que ele fala. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, Jesus está dizendo que no fim dos tempos, ou seja, desde a sua morte e ressurreição, certo? Se inicia o fim dos tempos. Ele vai dizer o seguinte, que vão surgir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Prodígios são coisas incríveis, assim, coisas que, por exemplo, assim, o cara não tem um braço, de repente, cresce o braço do cara, entendeu? Prodígio é assim, são coisas extraordinárias. Então ele fala que vão surgir falsos profetas que fazem esses sinais, mas que não são dele, para enganar até mesmo, se possível, os eleitos, os escolhidos por Deus, os chamados, aqueles que aceitaram o chamado de Deus em Cristo Jesus. Verso 25, vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então presta atenção, Jesus está dizendo que a vinda dele vai ser dessa forma. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, ou seja, vai ser um evento mundial. Todos vão ver a vinda dele, a vinda do Filho do Homem sobre as nuvens, né, sobre os céus. E aí, provavelmente, haverá um grande morticínio nesses dias. Haverá, porque ele diz assim, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então ele está falando de um contexto bem apocalíptico na humanidade, onde existem muitos mortos e muitos abutres ali, e todo o mundo está presenciando essa vinda. Então Jesus está advertindo, eu não vou vir como desta primeira vez, que ele nasceu, né, em Jerusalém, na Belém ali, da Judéia, nasceu ali numa região, se cresceu, se desenvolveu, não.
Na vinda dele, ele não vai encarnar de novo, ele vai vir em glória, certo? Assim como um relâmpago, né? Que sai do Oriente para o Ocidente. Então, vai ser em um piscar de olhos, ele vai aparecer no céu. Tá dando para entender? Então, ele está advertindo, olha, não, se vierem dizendo, ó, ele está ali, ele está aqui, não acrediteis nisso. Claro que ele está falando aqui da sua presença física, certo? Aí ele vai continuar. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, da grande tribulação, dessas tribulações que não houve no mundo, tá? Tá gravando? Então, aí vai continuar. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, olha o que ele vai dizer. O sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento. E os poderes do céu serão abalados. Então Jesus está dizendo que quando essas tribulações, essa grande tribulação estiver no final, vão começar a acontecer eventos cataclísmicos. Ou seja, estrelas começarão a cair na terra. O sol se escurecerá. Vão haver eventos que hoje a gente ainda não percebe, mas vai começar a haver um abalo universal, né? As coisas que estão no universo começarão a cair na terra, imagina. Aí verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então será um evento universal. Né? Será um evento universal. Todos vão ver a glória de Jesus Cristo. Quando os céus se abrirem, a vinda dele, todos vão presenciarem isso. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. E ele enviará os seus anjos com grande canglor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. Aqui a gente está falando da vinda dele, certo? Ele está falando que quando os céus se rasgarem e ele descer com a sua glória, ele vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos. Então vamos lá. Na volta de Jesus está havendo o arrebatamento. Agora, o que é nos ensinado? Muitas linhas teológicas de ensinos escatológicos nos ensinam o quê? Que haverá o arrebatamento e depois Jesus Cristo vai voltar, não é? Não é isso? Primeiro é o arrebatamento da igreja, depois Jesus volta. No entanto, nos discursos de Jesus, olha como é interessante a gente ler a Bíblia de carreirinha. No discurso de Jesus, ele está falando que o arrebatamento, a tomada dos santos, é na volta dele. Então, esse evento do arrebatamento acontece um único evento. O arrebatamento e a volta dele é juntos. Então, ele está voltando e os seus escolhidos estão também subindo. Tá dando para entender? Diferente, né? Tipo aquele sonho de Jacó, os anjos. Indo e subindo, descendo e subindo. E aí, ele vai contar agora uma parábola da figueira para uma exortação à vigilância. Ele vai dizer assim, agora ele vai falar da vigilância. Então ele falou dos sinais e falou das coisas que iriam acontecer, certo? Antes da sua vinda. Aí ele vai acontecer. Verso 22, vai continuar. Aprendei, pois, a parábola... 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Ou seja, a figueira, né, para aquele que vive do campo, quando as folhas delas se renovam, quando as folhas delas brotam, sabe-se que o verão se aproxima, certo? Aí ele vai dizer, assim também vós, como você que sabe que a figueira, quando floresce, está próximo o verão, assim também vós,
Quando vir de todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Então, a vinda dele, ele está falando próximo às portas, é que ele está próximo às portas, né? Está pronto, próximo a chegar. Então ele está dizendo, ó, quando vocês virem essas coisas, perseguições, essa grande tribulação como não houve no mundo, essa idolatria dentro do templo, quando vocês virem todas essas coisas acontecendo, esses eventos cataclísmicos cada vez mais forte, né? Sabei, ele está às portas. Em verdade, verso 34, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Aí é interessante a gente notar. Esta geração, uma geração, no tempo de Jesus, o judaísmo, era 40 anos, certo? Então ele está falando da geração dele, que certas coisas do que ele está dizendo, a geração dele não passaria. Ou seja, 70 depois de Cristo, houve a destruição ali da terra judaica, né, de Israel, o templo e todas as outras coisas. O Império Romano invadiu a cidade. No entanto, a palavra no original grego para geração também se refere à raça. Ou seja, o que Jesus está dizendo, Fê, interessante anotar isso. Essa raça também não passará, conota também esse sentido. A raça de quem? Dos judeus. Ou seja, a raça judaica, o povo judeu, estará viva, será uma nação até ele voltar. Então ele está dizendo, olha, o povo judeu ficará vivo até eu voltar. E o povo judeu, você pode prestar atenção, eles passam por tantas perseguições na história humana e mesmo assim ainda continuam vivos, né? Continuam firmes aí porque parece que Deus guarda eles. Parece não, Deus guarda eles. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, essas coisas acontecerão. Pode passar o céu e a terra, vão tudo acabar, mas as minhas palavras ecoarão na eternidade. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe senão os anjos do céu, nem o Filho senão o Pai. Aqui ele vai responder o quê? Quando essas coisas acontecerão? Ele fala, quando? Ninguém sabe. Quando será a volta de Jesus? Ninguém pode dar um tempo, uma hora, um dia específico. Ninguém sabe. Inclusive ele vai falar que o Filho não sabe, os anjos não sabem. Que ele próprio, em sua encarnação, enquanto ele estava no mundo, ele não sabia. Mas quando ele ressurgiu dos mortos, ele depois, João vai ter visões com o próprio Cristo, falando das coisas do fim, né, em Apocalipse. Quando a gente estudar, quem sabe a gente chegue lá, né? Há um grande caminho para percorrer, mas a gente chega. A gente já está terminando o Evangelho de Mateus. Perseverar até o fim, né? Se a gente perseverar até o fim aqui estudando. Então, pois assim como... Aí o que ele vai dizer? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, porquanto assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus compara a sua vinda com o dilúvio que ocorreu, que a Bíblia vai dizer em Gênesis, com Noé. Que Noé construiu uma arca gigante, pregava sobre a justiça, sobre o Evangelho, pregava sobre as coisas de Deus, mas não creram nele. E de repente sobreveio o dilúvio, Noé entrou na arca e todo aquele povo pereceu debaixo das águas do dilúvio. Então ele está dizendo que os dias dele será assim. Você vai estar fazendo a coisa normal. Você vai estar trabalhando, vão estar se casando, coloca a máscara direito. Sempre coloca a máscara direito. Você está com gripe.
vão estar se casando, vão estar trabalhando, vão estar fazendo, você vai estar lá lavando a louça, você vai estar lá limpando o banheiro, você vai estar lá limpando, passando pano. Vai ser um dia normal, um dia casual. E ele vai vir de surpresa. Hoje eu assustei a minha mãe. Olha lá, um Donald pra mim, pra cá, a mãe saiu correndo fazer. Olha o quê? Aonde dona? O que foi? Não A entendi. onda de água, tipo, como se fosse como Ah, tipo um tsunami acontecendo no Universal. Passando dona aqui. Então, assim como o povo não percebeu as águas do dilúvio chegando, assim também será na sua vinda, né? Então, aí ele vai dizer o seguinte: então 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. Deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Isso, ele está falando das pessoas que vão subir e das pessoas que não vão na sua volta. Ele está falando disso, dos salvos subindo e os que ficam ficando, entendeu? É verdade que os que ficarem vão passar por um tempo de tribulação? Não, a tribulação acontece antes da vinda dele. Você está vendo ele falar? Né? Antes, Mas falou, né, que quando fala, existe uma linha teológica, certo? Jesus voltar, os que ficaram vão querer se matar, não sei o quê. Isso, mas aqui no discurso de Jesus a gente está vendo que não é assim. A gente inclusive viu aqui do versículo 29 em diante, aí a gente viu do versículo 15 em diante, que Jesus ele fala que os santos estão perecendo na grande tribulação. Inclusive ele fala lá, a gente notou aqui no verso 31, que ele, na sua volta, ele está enviando os seus anjos para recolher os seus santos. Então, quem que é esses santos? Se a igreja subiu, não tem santo. Então, na sua volta ainda existem santos, ou seja, são pessoas, são crentes que passarão pela grande tribulação. Né? O que eu não concordo com a posição que diz que a igreja será arrebatada e não passará a grande tribulação. O que Jesus está dizendo é diferente, passarão pela grande tribulação. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, Jesus aqui começa a exortar sobre a vigilância. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta. Então, ou seja, se você soubesse, né, que horas vem o ladrão para roubar a tua casa, você, né, se preparava bem. É isso que ele está dizendo, Lia. Exatamente isso. Se preparem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então ele está dizendo o quê? O crente ele deve viver em constante vigilância. Porque ele pode vir a qualquer momento e te pegar de surpresa. Te pegar sem uma vida, sem um compromisso com Jesus. Uma vida dissoluta. E aí você vai ficar. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que cuidais, o Filho do Homem virá. Porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, ou seja, nós não sabemos a hora, nós não sabemos o tempo. Ele diz que a volta dele será como um ladrão, como nos dias de Noé. Ninguém vai esperar, mas nós estamos vendo sinais. Nós estamos vendo as predições, né, as profecias de Jesus Cristo com respeito ao fim, a sua chegada, a sua volta. Então, muitas coisas do que ele falou, quase todas estão cumpridas. Só falta o quê? Essa grande perseguição que nunca houve na história, ao meu ver, que vai ocorrer. Esse é um outro assunto para um outro tema, um outro capítulo das Escrituras que fala sobre o anticristo, que é o homem o homem que vai governar um determinado período da história humana e que vai ser aí que vai haver a grande apostasia, a grande tribulação, aonde o anticristo vai se personificar e vai haver uma grande perseguição como nunca houve antes na igreja.
os santos de Deus, contra a igreja. Hoje nós vemos perseguições regionais, perseguições na África, perseguições no Oriente, própria China, né? País comunista, não permite que o evangelho adentre, não permite cristãos. Então, nós vemos perseguições regionais, mas essa perseguição da grande tribulação que Jesus está dizendo é uma perseguição mundial. Se hoje nós estamos aqui podendo ter essa conversa sobre essas coisas, nesse dia nós não vamos. Nós não vamos poder nos reunir de portas abertas, porque seremos mortos. A parábola do bom... Aí ele vai contar outra parábola, a parábola do bom servo e do mau. Versículo 45 ao 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento no tempo, a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que o não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Até a voz ficou, né, mais assustadora agora. Meus irmãos. Mas agora uma coisa assim, para nós encerrarmos. Nós não devemos ter medo desses dias. Nós devemos ter alegria. Nós não podemos ter medo, porque nós temos que ter uma vida com o Senhor Jesus. Nós devemos nos consagrar. Nós devemos o adorar, o exaltar, nos preparar. Porque vai acontecer, gente. Jesus vai se manifestar em glória. Vai acontecer, Felipe. Jesus vai voltar. Vai voltar.